Olá, mais uma live. Dessa vez para falar sobre um assunto um pouquinho mais profundo que paira a nossa psicoterapia, que é muito falado aqui nesse consultório e que eu garanto que vai fazer com que cada um passe a refletir um pouquinho sobre si mesmo. E esse assunto é o tal do ego, né? Que tem tantas definições e dependendo da linha até terapêutica ou psicológica que você adota, você vai ver de um jeito ou vai ver de outro, mas para nós o ego é um sinônimo de ilusão, em outras palavras. Quando a gente observa uma criança muito pequena, a gente tende a achar que essa criança vem ao mundo como se fosse uma folha em branco, né? Ela não tem nenhum tipo de tendência de comportamento, ela não tem sentimentos formados, ela não tem raciocínios formados. E a gente tende a achar que o ambiente em que ela se desenvolve, as experiências que ela vive na infância e na adolescência vão formar o que a gente chama de caráter ou de personalidade, né? Mas quando a gente vai olhar de perto algumas coisas, a gente percebe que muitas crianças, até mesmo em tenra idade, como eu estava observando meu filho esses dias, que tem 2 anos, elas já trazem com elas uma questão de identidade muito forte. E muitas vezes, nós como pais, como familiares, não sabemos dizer exatamente de onde que surgiram essas tendências, essas questões de identidade que essa criança às vezes traz tão forte com ela, né? Então isso gera pra gente algumas perguntas. Por que algumas crianças agem de determinadas maneiras? Por que outras crianças agem de outras determinadas maneiras? Por que irmãos vivendo numa mesma família reagem de formas diferentes a determinados contextos iguais, né? E quando a gente levanta essa pergunta, a gente entra no nosso conceito de personalidade congênita. Porque uma vez que a gente assume uma perspectiva reencarnacionista, e novamente não é uma perspectiva religiosa, e sim uma perspectiva até científica, filosófica, de se pensar na existência do homem, né? Quando a gente assume essa perspectiva reencarnacionista, a gente também assume que existe uma unidade, um espírito, né? Uma essência que tem voltado sucessivas vezes à Terra pelo motivo geral de evoluir espiritualmente, né? Então a gente não pode descartar a realidade de que existe uma constante, e essa constante ela tem se repetido e ela tem voltado e ela tem buscado dentro desse contínuo uma evolução, um aprimoramento. E essa constante a gente pode analisar de 2 maneiras, né? Uma delas é o que nós realmente somos, a nossa essência, o nosso espírito, né? Aquilo que de fato é constante, que de fato nos acompanha na nossa história espiritual, desde a nossa origem, e aí eu não vou falar de origem porque entra realmente uma questão doutrinária. Mas essa constante, ela vive algumas alterações, de forma que cada vez que a gente retorna à Terra, a gente está assumindo novas personalidades, ou melhor, cada vez que a gente volta à Terra, a gente está assumindo novos personagens, novas personas, novas caras, novos papéis. E isso é o que tem se transformado ao longo do tempo. Mas a constante permanece ali. E a constante, que é esse espírito, se veste desse personagem, dessa casquinha, para viver durante um tempo determinado e finito algumas experiências em prol da evolução espiritual. Então, quando a gente pensa numa questão como essa, a gente pode se perguntar o seguinte: por que nessa vida atual eu sou quem eu sou? Né? Por que eu sou mulher? Por que eu sou branca? Por que eu sou brasileira? Por que eu sou filha dos meus pais? Né? Por que eu nasci aqui
por que todas essas condições? Se eu poderia ter nascido em qualquer outro lugar, eu poderia ser filho de qualquer outra pessoa, eu poderia ser homem, eu poderia ser negra, eu poderia ser asiática, eu poderia ter qualquer outra característica diferente da que eu trago comigo hoje. E então a gente começa a chegar numa reflexão, numa conclusão de que cada espírito de fato volta à Terra e se apropria de uma casquinha, de um papel, que vai vivenciar aquele contexto que é necessário para ele. Porque, obviamente, o fato de eu ser mulher, branca, brasileira, filha dos meus pais, implica para mim uma realidade diferente da de uma outra pessoa que é norte-americana, que é negra, que é homem, que é órfã desde que é muito pequena, né? Então cada espírito de fato precisa vivenciar uma experiência diferente quando retorna, diferente uns dos outros. Eu tenho a minha realidade, o meu contexto, e as características desse personagem que eu utilizo hoje, e outras pessoas têm as suas realidades, os seus contextos e as características de seus personagens. Mas por que isso acontece? Isso é uma pergunta importante a se fazer, né? Qual que é a finalidade e a necessidade de eu ter vivido nesse contexto desde o momento em que eu nasci, tendo em vista que o objetivo para o meu retorno é a minha evolução espiritual? Então a gente começa a dizer que quando a gente retorna à Terra e a gente se apodera de um corpo, e por que existe a necessidade de se apoderar desse corpo? Né? Porque precisamos habitar este corpo? Por que a gente não pode evoluir espiritualmente estando na nossa essência, estando vivendo uma vida como espírito, né? E existirão diversas respostas para isso, mas ao meu ver, a gente retorna à Terra e se apodera de um corpo material porque é necessário estar aqui neste ambiente, neste contexto, vivendo todas essas realidades sociais, esses papéis, essas relações, essas experiências, nesse ambiente que ainda contém uma energia, uma realidade energética semelhante àquilo que nós necessitamos viver, né? Então, o que será que nós ainda carregamos em nós, dentro dessa constante, que faz com que a gente precise estar habitando neste ambiente que tem esta energia, precisa estar habitando neste ambiente que tem todas essas realidades sociais no qual a gente está inserido? Por que nós somos brasileiros? Por que a gente está vivendo uma situação tão delicada, uma situação política, porque estamos dentro de uma nação com toda a sua cultura e as suas características, e tudo isso não é aleatório, né? Nós poderíamos estar, de fato, em outro local. Então, quando a gente fala de personalidade congênita, a gente está falando de uma identidade que possui dentro de si ainda inferioridades, ainda questões que precisam ser trabalhadas, questões que fazem com que esse espírito ainda tenha necessidade de voltar para esse lugar que a gente chama Terra e se apoderar desse corpo material. Então, nós podemos dizer que o trabalho dessas inferioridades, o burilamento dessas inferioridades, a melhora desses traços que ainda nos atrasam, é um dos motivos pelos quais a gente precisa retornar, e a gente chamaria isso de reforma íntima, né? Então, quando a gente assume essa perspectiva de dizer que a gente nasce com uma personalidade que possui traços que ainda nos atrasam, né? A gente fala de personalidade congênita, e quando a gente usa o termo congênita, a gente está dizendo que nascemos com ela. Nós estamos quebrando essa crença de que nascemos como um papel em branco e que o nosso caráter e a nossa identidade vai sendo formada e manipulada conforme vamos vivendo as situações, né? Mas o que acontece quando a gente fortalece essa visão de que nascemos como um papel em branco e que as experiências e relações que vivemos nessa vida influenciam quem somos hoje? A gente entra muitas vezes num papel de vitimismo. Oi, Renata! A gente entra muitas vezes num papel de vitimismo, porque se hoje, por exemplo,
somos uma pessoa que vivenciamos depressão e assumimos essa perspectiva de que a depressão ela foi causada por coisas que vivemos nessa vida, a gente entra num papel de vítima e a gente tenta justificar, analisando toda a nossa história, desde o momento que a gente nasceu até hoje, o que foi que nos fez ser deprimidos. Então isso é uma visão que o nosso ego cria, o nosso ego mantém, o nosso ego alimenta, né? E é uma visão muito ilusória que faz com que a gente se aprisione nessa situação, no caso a depressão, a gente se aprisione nessa situação e a gente não consegue vislumbrar nenhum tipo de solução. E aí a gente vai buscando alternativas, essas alternativas nos colocam de frente com uma necessidade de transformar esse sentimento. Não, você precisa pegar essa depressão e transformar esse sentimento. Ou você precisa mascarar esse sentimento com uma medicação que vai trazer um bem-estar. Se a gente busca ajuda, porque há momentos em que a gente simplesmente quer desistir porque a gente acha que não é possível lutar contra isso. E aí entramos em diversas outras armadilhas, como o uso de drogas. Por vezes tentamos o suicídio, por vezes deixamos a vida ir, seguindo um caminho aleatório, né? Então, a necessidade da gente começar a perceber que a depressão não é algo que foi causado por circunstâncias dessa vida atual, e sim como algo que nós trazemos em nós, como inferioridade da nossa personalidade congênita, faz com que a gente segure as rédeas da nossa vida e entenda que estamos aqui em prol de uma reforma íntima. E essa reforma íntima traz essas inferioridades, essas tendências que nós trazemos conosco dentro de uma história espiritual, às vezes de séculos, né? Então é natural que, se somos um espírito que temos ainda uma tendência a entrar em depressão, nós escolheremos um contexto, escolheremos nos apoderar de um corpo, de uma personalidade, e escolheremos vivenciar algumas experiências que serão cruciais para que esta tendência se aflore. Porque como vamos mudar uma tendência a menos que ela se aflore em algum momento da nossa vida, né? Então a gente inverte essa visão, né? Nós não temos depressão porque vivemos situações do passado que nos fizeram entrar em depressão, né? Nós não somos vítimas desta circunstância. Nós temos depressão porque nós somos um espírito que precisamos viver uma situação material para transformarmos essa nossa tendência à depressão. E dentro da depressão existem inúmeras coisas, né? Seja a tristeza, seja o sentimento de culpa, seja a tendência a desistir da própria vida, seja a tendência a se ver como mais inferior do que todo mundo. Então aí dentro tem inúmeras coisas. E aí a gente começa a perceber o seguinte, que não adianta a gente querer pegar um sentimento e destrinchar ele todo e quebrar ele e moldar como se fosse uma argila conforme a gente quer. Não tem como a gente pegar uma depressão e mudar a força, o sentido que isso tem no nosso coração, porque sentimento a gente não muda. Mas quando a gente muda o raciocínio que está por trás desse sentimento, ele automaticamente, consequentemente, vai mudando, né? Muitas vezes por trás de uma depressão, de uma tristeza, de um sentimento de inferioridade, de uma vontade de desistir da própria vida, existe esse raciocínio de que você foi vítima de coisas, de que você viveu relações difíceis, de que você foi vítima de experiências na sua infância ou na adolescência que foram muito difíceis. Mas aí você se acrisola nesse papel de vítima, nessa ilusão que o seu ego cria, e você não consegue transmutar esse sentimento. Logo, você vai passar a sua vida inteira sentindo depressão, sentindo todos esses sentimentos decorrentes de uma depressão. Mas quando você transforma esse raciocínio, né, quando você entende que essa tendência tem acompanhado você na sua história espiritual, quando você tem a oportunidade de olhar o seu passado e ver que outras várias vidas esse mesmo traço de personalidade tem se repetido, você começa a pensar o seguinte: poxa, eu tô aqui mais uma vez nesta vida, eu sei que eu co-criei esta vida, eu sei que eu vivi na minha infância e na minha adolescência aquilo que eu necessitei viver, porque eu precisava
mudar esta minha tendência à depressão, porque eu tenho visto isso na minha história espiritual. Então hoje, se eu me acrisolar nesse papel de vítima e achar que o universo está contra mim e que tudo que acontece na minha vida está despencando na minha cabeça e eu preciso aceitar, senão não tem como viver, né? A gente não vai mudar paradigma nenhum. Então vamos transformar o raciocínio. É por isso que a gente fala que o ego é uma das maiores ilusões que a gente tem. Porque o nosso ego é a visão que a gente tem da nossa personalidade no aqui e agora. A gente acha que nós somos isso porque fomos moldadas por experiências que vivemos na infância e na adolescência. Nós assumimos esse papel, esse personagem, esse ego. Eu sou Ana, eu sou branca, eu sou brasileira, eu sou filha de Rosângela e José, eu sou mãe do Miguel. Né? A gente se apodera desse personagem que estamos apenas utilizando por um tempo determinado. E com isso a gente vai fortalecendo inúmeros raciocínios que vão facilitando que as nossas inferioridades continuem se aflorando. Né? E vamos viver uma encarnação inteira vivenciando situações que vão sempre aflorar a gente naquilo que nós temos ainda de frágil, naquilo que ainda nos mantém sintonizado nesse ambiente, nessa terra que tem essa energia ainda muito inferior. Né? Então, é um momento da gente quebrar paradigmas, é um momento da gente mudar os raciocínios para que esses sentimentos que têm assolado a nossa humanidade e têm feito com que muitas pessoas se acrisolem nessas realidades e se vejam muitas vezes sem saída, possam vislumbrar uma luz, possam vislumbrar uma estratégia de resolução para tudo isso. Né? Nós somos donos da nossa vida, nós somos donos dos caminhos que a gente quer percorrer. Os sentimentos que nós nutrimos no nosso coração, que achamos que foram causados por experiências que vivemos nesta vida, são sentimentos resultantes de raciocínios ilusórios que vamos criando na nossa cabeça, porque estamos nos apropriando desse ego, dessa personalidade que na verdade não somos nós, porque nós não somos isso, nós estamos isso. Né? Então é necessário transformar o raciocínio para que a gente compreenda que a rédea da nossa vida está nas nossas mãos. Nós é que podemos fazer a nossa evolução espiritual. Nós é que podemos escolher quais caminhos a gente quer seguir, quais raciocínios a gente quer nutrir, quais sentimentos a gente quer ter no nosso coração. Porque os sentimentos negativos, os sentimentos que vêm das nossas inferioridades, os sentimentos que estamos carregando há milênios nas nossas experiências na Terra, são sentimentos que nós podemos sim escolher nutrir. São sentimentos baseados em raciocínios falíveis. Então vamos perceber quem nós realmente somos. Nós somos luz, nós somos amor, nós somos plenitude, nós somos paz, nós somos espírito. Mas estamos vivendo uma situação, uma realidade, estamos vivendo a experiência de um personagem que precisou ter a infância que teve, precisou ter a adolescência que teve. E assim a gente vai internalizando gratidão. Aqueles momentos difíceis, aquelas pessoas difíceis que cruzaram o nosso caminho, todos eles foram necessários para que a gente crescesse, aprendesse, para que a gente entrasse em contato com aquilo que a gente verdadeiramente veio transformar. Porque se não fosse dessa maneira, a gente não ia entrar em contato. E também não tem por que voltar. Então, empoderamento, segure a rédea da sua encarnação. Você é o dono da sua encarnação. Você é o dono de você mesmo. E você não é as inferioridades que você acha que você é. Você é um espírito, você é luz, você é amor. Mas está vivendo temporariamente uma situação, uma condição de ego que traz algumas ilusões para você. Mas não deixe que elas tomem conta de você. Não deixe que elas façam com que você perca mais uma encarnação inteira sentindo tudo isso. Né? Os desafios vão aparecer,
mas os desafios servem para que você entre em contato com aquilo que você ainda tem a tendência a sentir, a pensar ou a fazer. Porque eles são oportunidades para que você escolha finalmente caminhos diferentes. E aí sim você vai estar fazendo sua reforma íntima e vai estar proporcionando a sua evolução espiritual. Beijo!